Olá pessoal, voltamos agora para o nosso segundo vídeo na nossa disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos, né? O segundo vídeo aqui do texto, a cultura e subjetivação. Bom, gente, como vocês lembram, eu falei no vídeo passado, né? No vídeo anterior a esse, que eu ia dividir esse texto aqui, né? Da cultura e subjetivação em dois vídeos. Naquele primeiro lá, que eu disse que ia ser mais curtinho, que deu quase 40 minutos, ou 30 minutos, né? Não me lembro bem. Eu não ia aprofundar muitas coisas, eu não ia falar muito da diferenciação entre modernidade e pós-modernidade, porque isso a gente já viu várias vezes ao longo do texto e tal, né? Ao longo da disciplina, melhor dizendo. E que aí, nesse segundo vídeo aqui agora, que a gente ia falar um pouquinho mais sobre a subjetividade pós-moderna, aí é onde eu ia me aprofundar um pouco mais, onde eu ia estender um pouco mais, né? Então, assim, esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido, então eu vou passar direto aqui já pros slides, que é para não alongar muito, tá? Porque aqui agora a gente vai aprofundar bastante não, né? Vai aprofundar um pouco mais os elementos que a autora colocou lá no texto, e aí corremos o risco aqui de estender, tá? Então, para não ficar muito grande, não vou fazer maiores preâmbulos e vamos direto aí pros slides. Mas só lembrando que lá no último vídeo a gente terminou lá o vídeo falando lá sobre as características, né, da subjetividade pós-moderna. A autora estava fazendo uma diferenciação, né, das características da modernidade, de que o indivíduo moderno lá, ele tinha aquela ênfase na identidade, ele tinha que encontrar uma identidade e tal. O pós-moderno já é uma coisa mais fluida, as coisas não têm que ser exatamente estanques, eternas para sempre e tudo mais e tal, né? Então ele tem a característica maior aí, é que ele vai ter uma identidade, sim, mas uma identidade que ela pode modificar a qualquer momento. Ela não é tão rígida, ela não é tão estruturada a ponto que ela pode até se negar ser modificada à medida que o tempo vai passando, vamos dizer assim, né? Que as condições ou que as características do meio alterem, ela se altera também, né? E aí, basicamente, a gente terminou o texto ali, e aí isso vai deixar marcas, efetivamente, isso vai criar um tipo de subjetividade, já que eu não tenho obrigatoriedade, não tenho uma estrutura identitária rígida que eu tenho que seguir para minha vida inteira, tal, isso vai criar uma outra característica, que é o que ela vai colocar aqui no texto, né, que a gente vai ver aqui no texto, que é uma característica mais voltada para o narcisismo e não para a neurose, que era como ocorria aí na época da era moderna, né, vamos dizer assim. Então foi ali que a gente parou e é aqui que a gente começa, tá? Então vamos lá. Então a subjetividade contemporânea, uma subjetividade narcísica, ela faz a pergunta, né? É narcísica? A gente sabe que a resposta é sim, né? Mas aqui no texto ela coloca como uma pergunta ainda. Então vamos lá. Então, cada época, né? Essa primeira parte aqui eu vou passar mais rapidinho, porque a gente já viu isso também, né? Cada época produz uma rede de saberes que leva a uma subjetivação característica, reflexo das relações que o homem empreende consigo mesmo, com seus pares e inserido na cultura que lhe suporta, né? Então, cada época, cada período histórico, cada cultura, cada sociedade, ela vai ter suas características que vai impor limites, alguns tipos de limites ao indivíduo, que vai reagir a esses limites, e aí essa dinâmica aí, né, de reação a esses limites que são impostos pela cultura, pela sociedade, é que vai dar as características do psiquismo, né, da subjetividade do indivíduo. E aí, obviamente, né, como cada cultura, cada época, cada momento histórico é diferente, a gente vai ter aí, né, subjetividades diferentes em lugares e momentos diferentes, né? Cada época, portanto, né, apresenta indivíduos com características subjetivas específicas, né, que a gente estava falando. O narcisismo se configura como a manifestação de um fenômeno cultural social predominante da contemporaneidade. Bom, se é isso, né, se cada época é caracterizada por uma subjetividade, aqui ficou subjetiva, né, uma característica subjetiva específica, né, o que a gente vai identificar agora nisso que a gente chama de contemporaneidade, né, nisso que a gente chama de pós-modernidade, é o que parece. É que a característica subjetiva, né, dos indivíduos nesse período histórico é essa aqui, é o narcisismo. Tá? Então, o que foi a neurose para o indivíduo moderno, o narcisismo é para o indivíduo contemporâneo, para o indivíduo pós-moderno. Tá? E aí, isso aqui é uma citação lá do texto do Lesch, né? Lesch, 1979, veja, hein? 1979.
Isso já estava acontecendo, os caras já estavam vendo, foi aquilo que eu falei, né? O próprio Freud, lá, quando ele vai escrever a introdução do narcisismo, ele já notou, está acontecendo alguma coisa aí, né, diferente e tal. Né? Então veja, em 79 o cara já estava percebendo isso. Né? Nós estamos aqui agora em 2022, né? Então faz as contas aí, né? Quase 50 anos aí, né? Que esse fenômeno está... Né, era quem surgiu, tá? Lembra, outra característica da subjetividade pós-moderna é que ela não surge, ela está um processo, né? Então isso aqui é um processo que a gente começou lá, né? Década de 50, 60, 70, por aí assim, e está vindo até hoje. Então o que está acontecendo é que esse processo está se amplificando, né? Ele está ficando mais agudo, agudo ou mais crônico, sei lá também, né? Vou dizer, né? Ele está ficando mais forte com o tempo, tá? Então, se o Lesch, em 79, já identificava isso lá na sociedade, né? Imagina como a gente vê isso com facilidade hoje no dia a dia, né? Provavelmente quem estava sacando isso no consultório, hoje a gente encontra isso aí andando no shopping, né? Então vamos lá. Então Lesch, que cunhou a expressão cultura do narcisismo, então ó, 79 o cara estava falando que a gente estava vivendo uma cultura do narcisismo, né? Então hoje a gente vive uma cultura do narcisismo. Afirma que, né, o homem narcísico descartou-se, do seu ancestral puritano moralista, reprimido e individualista para dar a vez a um novo homem pretensamente, tá, liberado, permissivo e tolerante. Por que pretensamente? Porque na prática a gente se colocou em outras amarras, né? Entretanto, diz Lesch, isso não significa respeito ou aceitação do outro, mas, sim, uma profunda indiferença para com tudo que não seja interesse exclusivo do próprio indivíduo. Isto é, o narciso da época atual tornou-se intransigente, tirânico em relação a tudo e a todos que porventura possam opor-se à sua gratificação imediata, né, dos seus desejos, se referindo a um movimento atual para descrever exatamente um temor do sujeito pela velhice, né, que seria a castração e a morte. Bom, a gente poderia dizer assim, a reação ao puritanismo lá da era moderna, onde eu tinha que ser o que os outros queriam que eu fosse, né, uma cobrança moral, uma cobrança para a sociedade, eu tinha que ser um bom pai, eu tinha que ser um bom filho, eu tinha que ter um emprego, eu tinha que ter uma família, eu tinha que casar, eu tinha que ter filhos, existe lá uma regrinha, um jeito certinho de eu viver e tal, eu tenho que seguir essa regra, porque senão eu vou ofender a sociedade, eu vou ofender a minha família. Quando eu começo a reagir sobre isso, contra isso, quando o homem pós-moderno, um homem contemporâneo, começa a reagir contra isso, a gente poderia dizer assim, isso é até bom, né? Isso é até bom, porque eu saio das amarras, eu saio dessa obrigatoriedade de ser aquilo que os outros querem que eu seja. Né? Eu ganho a minha liberdade, isso poderia ser excelente. Sim, é excelente. O problema é que não foi isso que aconteceu. A gente não, digamos assim, saiu das imposições sociais do que a gente deveria fazer, né, para viver uma vida onde eu ou vou viver a minha vida e vou respeitar dos outros. Eu faço da minha vida o que eu quiser, o outro faz a vida dele o que quiser, eu tô nem aí. O que aconteceu foi o contrário. Né? Antes, a gente vivia uma vida onde eu era obrigado a aceitar, a fazer tudo aquilo que a minha sociedade, a minha comunidade queria que eu fizesse, e agora a gente vive um momento onde o indivíduo, ele quer que todos os outros façam aquilo que ele quer. Né? Ele se tornou profundamente... egoísta, no sentido pejorativo aqui do termo, tá? O que poderia ter sido uma saída boa, não, eu vou me revoltar contra as imposições sociais, né, da cultura, da família, do que seja, o indivíduo ele cai num movimento onde ele começa a pensar única e exclusivamente nele, e ele quer que os outros façam aquilo que ele acha que é certo. Né? Então a revolta que existia de eu não querer fazer o que os outros queriam que eu fizesse, agora eu quero que os outros façam aquilo que eu quero que seja feito. Né? E aí, efetivamente, esse indivíduo vai se unir em grupos, né, porque ele vai precisar do referencial do outro, ele vai precisar da imagem, né, dele refletida no outro, então vão criar grupos, e ele vai querer que os desejos desse grupo sejam impostos a toda uma cultura, a toda uma sociedade, e aí a gente vai ver que isso é o que mais está acontecendo hoje aí no nosso mundo. Né? Pequenos grupos querendo que a sociedade, todo o mundo se adeque às regras que aquele grupo ali acha que é o correto, acha que é o verdadeiro. E aí vocês estão vendo um monte de embates aí no campo político, no campo social que a gente está vendo o tempo todo. Né?
Então, isso aqui, ó, né, é um indivíduo que ele vai se opor a qualquer coisa, né, ele vai se revoltar contra qualquer coisa que se oponha à sua gratificação imediata dos seus desejos. Então, se alguém disser que eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer, meu Deus, né, o mundo acaba, né? Então aqui, ó, para ele, o narcisista contemporâneo não olha para o seu reflexo com admiração, né? Então não é que eu estou tão bem resolvido comigo mesmo que eu olho para mim e digo, por mim, cada um vive a sua vida, tô nem aí, eu tô de boas aqui. Não é isso, tá? Então ele não olha com admiração para si mesmo, tá? Com admiração esperada, mas busca incessantemente na imagem refletida pelo olhar do outro sinais da imperfeição, da fadiga e da sua decadência. Então não é que eu estou totalmente bem resolvido comigo, não. Eu fico o tempo todo olhando para o outro, querendo pegar no olhar do outro, se ele está detectando alguma falha minha, se ele está detectando alguma insuficiência minha, se ele está detectando alguma falta que eu tenho, né? Então, na verdade, é um ser extremamente ansioso, porque eu estou o tempo todo querendo ter uma vida perfeita, querendo ser perfeito e querendo ter certeza que essa perfeição que eu vivo, os outros estão percebendo que eu sou feliz, que eu sou perfeito. Então eu fico o tempo todo querendo pegar isso no olhar do outro, né? E isso mostra simplesmente que efetivamente eu estou vivendo uma imperfeição, eu estou numa decadência, né? Então, nesse sentido, para o autor, o narcisismo do homem contemporâneo é um narcisismo patológico, tá? Não é todo mundo, né? Mas assim, no sentido aqui amplo, no sentido cultural, tá? Fruto da institucionalização social, que se distingue do narcisismo normal, né, componente indispensável do bom funcionamento de todo ser psíquico, né? Então é um pouco daquilo que eu estava falando ali antes. A gente sai daquela coisa do eu não quero ser obrigado a seguir as normas, as regras culturais sociais da sociedade, eu tenho que fazer o que eu quero, né? Eu saio disso para criar um movimento onde eu agora quero que toda a sociedade faça as regras, crie, né, ou se comporte de acordo com regras sociais, valores, costumes impostos por mim aqui, pelo meu pequeno grupo, né? E aí agora eu fico odiando, eu fico revoltado se todo o mundo, se todo o universo não está fazendo exatamente as regras que eu quero impor. Ou seja, eu caio de novo no mesmo moralismo que eu criticava antes dos meus avós, dos meus bisavós, o que seja. Só que agora, efetivamente, esse moralismo, né, essas regras, esse novo modo de ser no mundo, ele tem que ser de acordo com os meus desejos pessoais, os meus desejos que efetivamente eu tiro do mundo idealizado, que eu tento encontrar, né, a perfeição dele, da minha forma de ser, da minha forma de vida, refletido no olhar do outro. Então eu fico o tempo todo olhando para o outro para ver se ele está concordando que eu estou efetivamente, né, perfeito, que eu estou vivendo uma vida perfeita, né? E se eu identifico que não está, que ele não está mais me admirando, me amando porque eu sou a criatura perfeita, eu começo a me desesperar porque significa que eu estou fazendo água, vamos dizer assim, o meu projeto pessoal está fazendo água, né? E aí eu reforço, eu dobro a aposta, né? Eu dobro, intensifico isso para tentar eu ser efetivamente melhor, né? Ou então eu tento forçar os outros a aceitarem aquilo que eu digo que é melhor, aquilo que eu digo que é mais adequado, né? E aí o que acontece é que o indivíduo entra num ciclo, como eu falei, de alta ansiedade, né? Então aqui, ó, agora sou adulto, é um memezinho, né? Agora sou adulto, né? Posso comer quanto sorvete eu quiser, né? Quando a gente é adulto. Aí vai dizer assim, mas isso vai me fazer mal, né? Vai me fazer passar mal. Eu não devia. Aí eu comigo mesmo, né? Não, porra, eu faço o que eu quero, não sei o quê. Aí o indivíduo vai lá, come a porcaria do sorvete, porque ele é adulto, ele faz o que ele quiser e tal, mas ele se odeia muito, né? Porque ele não tá naquele ideal perfeito que ele imaginou para o mundo que seria, né? Eu sei que eu vou passar mal, eu sei que eu vou fazer a coisa, vai ter algum erro aqui e tal, né? Vai ter alguma consequência disso aqui e tal, mas eu não resisto, eu faço, eu não me reprimo, né? Eu não barro os meus prazeres, mas eu sei que eu vou passar mal, então no fundo eu acabo me odiando, porque eu vejo que efetivamente eu não sou tão ideal, tão perfeito quanto eu imaginava que eu fosse, né? Bom, então de acordo com Lesch, né, a sociedade contemporânea é narcísica e o indivíduo nela inserido vive um paradoxo, né? Ou seja, ele vive para si próprio sem se preocupar com as suas tradições, nem com a sua posteridade e, no entanto, depende de outros para validar a sua autoestima. Então, esse é o grande problema do indivíduo contemporâneo, né? Ele não quer mais seguir as regras, as tradições, os valores da cultura vindo das gerações anteriores, né?
vindo das gerações ancestrais, então tudo aquilo que os meus avós fizeram está errado, tudo aquilo que os meus pais fizeram está errado, tudo aquilo que a sociedade fez até hoje está errado, esse modo de vida que foi imposto para mim está errado, tudo que a civilização fez nos últimos 20 séculos aí de existência está tudo errado, deu uma bosta, né? Então eu não quero mais fazer isso aí. Então agora eu vou fazer outras coisas, vou fazer o que eu quero, né? Inclusive vou desconstruir tudo isso daí para ter um mundo melhor. Só que eu desconstruo tudo isso e não coloco uma coisa no lugar, né? E ao mesmo tempo que eu detesto tudo isso, eu preciso que os outros me digam que eu estou fazendo a coisa certa, ou que eu sou bom, ou que eu sou estou agindo de um modo perfeito. Então o indivíduo ele vive aí nesse sentimento de ansiedade, porque ao mesmo tempo que ele rejeita, né, o social, ele precisa do social para validar as coisas que ele faz. Então ele entra num paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ele... É um duplo pensar aqui, né? Porque ao mesmo tempo que ele critica a sociedade, ele precisa que a sociedade valide quem ele é. Então ele fica bem complicado, né? O neurótico, sob certos aspectos, sofria tal, tudo mais, mas ele não criticava a sociedade, ele fazia o que a sociedade mandava e pronto. Agora que o narcísico não, né? Ele parte do princípio de que tudo que foi feito anteriormente está ruim, então a sociedade é ruim, mas ao mesmo tempo eu quero que a sociedade me diga que eu sou uma pessoa boa, perfeita e tudo mais, né? Enfim, eu preciso dos outros para me validar, né? Então é mais ou menos tipo o Kiko aqui, né? Eu sou tão bonito, né? Que quando os meus amigos me encontram, eles dizem, aí, beleza? Então assim, eu preciso desse claro, é uma piada aqui, né? Mas eu preciso dessa validação externa, vindo de fora, tá? Eu não sou autossuficiente. Esse é o problema do narcisismo contemporâneo, né? Não é um narcisismo daquele assim, do que me torna o meu ego forte. Não, ele torna o meu ego inflado. Eu já falei isso várias vezes, até no vídeo anterior eu tinha colocado isso, né? O que se observa, então, né, é que a constante necessidade de aprovação do outro leva o indivíduo narcísico contemporâneo a uma condição de dependência mortal, o que o leva a um contínuo estado de angústia, tá? Não pela culpa, ele não se sente angustiado por quem se sente culpado, porque ele não está culpado, ele não fez nada de errado, né? Como era o padrão dos neuróticos, mas pelo medo de perda da confirmação da sua importância. Então aqui, ó, é um medo da perda da confirmação da sua importância, ou seja, pelo medo do abandono, pelo medo da vergonha. Esse aqui é o ponto que eu vou querer tocar com vocês nesse texto, tá? Esse é o ponto central que eu quero trabalhar com vocês nesse texto, que é a marca do sujeito, a marca da angústia contemporânea é dada pela vergonha, não pela culpa. A gente vai ver isso mais no final do texto, tá? Vocês já viram, vocês já leram, né? Então isso que acontece aqui, ó, tá? O indivíduo ele vive ansioso, ele vive angustiado, mas não porque ele se sente culpado, e sim por medo de não ser perfeito, por medo de não ser adequado, por medo de não ser o belo, por medo de não ser a última batatinha do pacote, por medo de ser abandonado, por medo de ser rejeitado e, consequentemente, né, por medo de passar vergonha dos outros olharem e rirem dele. Ou pior ainda, né, pior do que rir é olhar e ter indiferença, tipo, e aí, né, isso mata, né, qualquer narcisista aí, né? Então, o neurótico freudiano, né, temia a punição, né? O narciso contemporâneo teme a rejeição. É o que eu estava falando, o que eu falei agora, talvez nem seja nem tanta rejeição, né? Porque quando você é rejeitado, você ainda pode dizer assim, não sabe que perdeu, né? Não sabe que perdeu aqui essa batatinha, né? A última batatinha do pacote e tal. A rejeição ela fala ainda de um sentimento, né? A pessoa tem uma raiva, ela ainda está sentindo alguma coisa pela outra. A indiferença, que é o tipo assim, cara, tô nem aí se tá aí, se não tá aí, não tô nem ligando, é pior, né? O narcísico, né? Ele teve basicamente essa indiferença, né? Enquanto o neurótico temia ser punido, né? O neurótico teme não ser percebido, né? Não ser visto, não ser lembrado, né? Isso faz surgir, né, todo um novo universo ideológico, né, uma nova subjetividade, né, consequentemente uma subjetividade narcísica, baseada no apelo à sinalização das virtudes, que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Apelo, eu não tenho que ser bom, eu tenho que parecer bom, eu tenho que todo mundo olhe para mim e diga que eu sou maravilhoso, né? É aquela coisa assim, antigamente, fazer o ato de caridade era quase uma coisa escondida, receber a caridade, né? Ou fazer a caridade era uma coisa quase assim que escondida, né? Você deve, até tem aquele, né, clássico, né? Tá lá na Bíblia, né? Assim, né? Que Nesciate como é que é? Nesciate destra tua quid neciate sinistra tua quid
faciate destra tua, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? Ou seja, as coisas, o bem você deve fazer em segredo, você deve fazer escondido, né? Que a tua mão esquerda não saiba aquilo que a mão direita faz. Você não precisa de palco, você não precisa de holofote para fazer o bem. No sujeito pós-moderno, ao contrário, eu preciso ir lá ajudar um mendigo, levar lá uma cesta básica para alguém, mas eu preciso fazer uma selfie, eu preciso fazer um vídeo para colocar no Instagram, para botar no Facebook, mas isso é para incentivar outras pessoas a fazerem também, pode até ser, mas tem uma coisa do olha como eu estou fazendo, né? Então, assim, essa é uma marca muito forte na contemporaneidade, essa necessidade de ficar o tempo todo sinalizando virtude. Olha, é igual uma criança pequena, né, falando para o pai, olha para mim, olha para mim, olha para mim. O narciso contemporâneo, ele fica o tempo todo dizendo para as pessoas ao redor deles, olha como eu estou fazendo a coisa certa, olha como eu estou fazendo a coisa certa, olha como eu sou, né, como eu sou uma pessoa boa, portanto, me ame. Né? Portanto, não me abandone, porque eu sou a pessoa que está fazendo a coisa certa. Né? Então aqui, ó, essa sinalização das virtudes a gente vai encontrar, por exemplo, uma super preocupação com a saúde, com o corpo, né? O corpo tem que estar sempre em dia, o corpo chapado, ao shape, né? Com o politicamente correto, eu só faço coisa, eu não ofendo ninguém, eu sou uma pessoa perfeita, sou purinha, sou limpa, né? A coisa toda, com o salvamento no planeta, né? Etc. Né? E é como se o sujeito contemporâneo ficasse o tempo todo gritando a quem está ao redor, vejam como eu sou bom, né? Me amem, né? E aí vai surgir aquilo que é um fenômeno também altamente contemporâneo, que é isso aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, no inglês, ganhou o apelido dos guerreiros da justiça social, né? E tudo me ofende, né? Tudo me ofende. E eu estou o tempo todo lutando por tudo. Estou o tempo todo lutando para salvar o planeta, para resolver os problemas do clima, para resolver os problemas raciais, para resolver os problemas ambientais, econômicos, culturais, o que seja. Ou seja, aquele indivíduo que está o tempo todo incomodado com tudo que está no mundo e lutando para mudar o mundo completamente. Tudo que foi feito anteriormente, tudo que a civilização construiu até hoje está errado, e ele vai acabar com tudo isso para colocar um mundo novo. Só que ele também não diz como é que é esse mundo novo, né? É a tal coisa que eu sempre digo, ele desconstrói, mas alguém vai ter que construir em seguida, né? Esse alguém nunca aparece. Então surge esse fenômeno, que é o que a gente vai encontrar, vocês vão ver isso muito hoje, principalmente em rede social, né, que é o famoso aí, né, o guerreiro da justiça social, né, guerreiro da justiça social, que é essa pessoa que está o tempo todo apontando o dedo, dizendo você está errado, você está fazendo errado, você está fazendo isso errado, você não pode, você não deve, você não pode, né? Então ele toma, né, como se fosse uma moral para seguir, ele se torna aquela avó chata que dizia que você não deve, você não pode, é isso, não faz isso, né? Mas ao mesmo tempo ele faz isso, que é para sinalizar para o grupo dele, para sinalizar para as pessoas que estão ao redor dele, olha para mim, olha como eu estou lutando, como eu estou guerreando, como eu estou fazendo, porque eu sou uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa boa, logo eu não posso ser rejeitado, né? Logo eu não posso ser abandonado. Logo eu não posso... As pessoas têm indiferença em relação a mim. Então me ame, porque eu estou aqui, ó, lutando. Entende como a luta não é tanto pela causa em si, a luta é mais para mostrar que eu estou lutando pela causa, né? Porque se a causa se resolver... Aliás, muita gente desses grupos aí não quer nem que o problema se resolva, né? Porque se vamos supor, o pessoal que luta muito para acabar com a pobreza, se acabar os pobres, acabou a razão de existência dele. Então a gente vai ver muita gente aí, principalmente na internet, né? Não quero dar nomes para não me comprometer aqui, não sofrer um processo, né? Que luta por um mundo melhor, mas se o mundo melhorar, ele fica sem emprego, né? Então a pessoa meio que luta, mas ela quer mesmo que a coisa continue que ela tá, para ela poder vir fazer seu vídeo, fazer o seu discurso lá no Twitter, no Facebook, o que seja, para ela continuar sinalizando para o mundo que ela é virtuosa, né? Acho que vocês já entenderam, né? Não vou até passar aqui, né? Para não estender muito. Tal condição é retroalimentada, né, quando essas ideologias começam a produzir um padrão cultural que leva novamente ao surgimento de mais indivíduos narcísicos. Como a sociedade não oferece mais valores tradicionais, lembra? Não existe mais uma identidade certa, né? Falta um A aqui. Que apresenta insatisfação, o indivíduo busca satisfação no âmbito pessoal. Na contemporaneidade, né, o autor, um dos autores que a autora do texto cita lá no texto dela, né, o autor defende a tese de que o espaço público encolheu ou mesmo desapareceu, sendo essa uma das prerrogativas para o surgimento do narcisismo, condição que, para ele, não deve ser confundida com a ideia leiga de autoadmiração. Isso aqui a gente já sabe, né,
gente está falando aqui de narcisismo, não é aquele narcisismo normal, né? Esse aqui é o patológico mesmo, tá? As pessoas procurariam no âmbito privado o que lhes é negado na esfera pública, buscando uma certa diferenciação na base de sentimento mais do que sobre o controle racional. Então isso aqui a gente até já viu aí em outros vídeos e outras aulas, né? Como a sociedade não dá mais a regra, a norma de como o indivíduo deve ser, né? Qual é a identidade que o indivíduo deve buscar, o indivíduo ele fica lançado num universo aí da angústia, com milhares de possibilidades, e aí efetivamente ao invés de ele buscar um ideal dado pela cultura, dado pela sociedade, ele projeta na sociedade os seus desejos pessoais, os seus desejos idealizados que ele constrói dentro do seu próprio mundo privado. É isso que o autor aqui quer dizer quando ele diz que existe um encolhimento do espaço público, né, e um aumento aí do espaço, em fala privado, aqui, mas o próprio espaço individual, né, interno do indivíduo, né. Outra característica da sociedade contemporânea que contribui para o fortalecimento do narcisismo é o consumismo. Isso a gente também já viu, né? Toda propaganda moderna tem como foco a personalização do consumo, que faz com que o indivíduo massificado e uniformizado sinta-se o único na posição que ocupa socialmente quando se apropria de determinados produtos, né? Quando o cara vira padrãozinho, como está aqui, né? Quem aqui é padrãozinho e que não se acha padrãozinho? É aquele cara que quer ser o único, mas é igual a todo mundo, né? Quero ter a minha própria identidade, mas todo mundo com o cabelo igual. Com a roupa igual, com o mesmo piercing, com a mesma tatuagem, ou tendo tatuagem, né? Agora, ou seja, sempre com a mesma moda, né? E nessa perspectiva, o corpo, claro, isso tudo vai sempre vai ser usado pelo mercado, obviamente, né? Amplia-se o consumo, o próprio indivíduo está o tempo todo querendo consumir mais para valorizar mais a sua imagem, ou seja, o seu próprio corpo, né? Porque toda satisfação, como inclusive a gente viu lá no vídeo anterior, ela é uma satisfação vinda do id, portanto uma satisfação em última análise corporal, né? E nessa perspectiva, o corpo se tornou, né, o objeto de consumo ideal, claro. Todo o prazer é sentido no corpo. Portanto, tudo que eu invisto no corpo, né, quer seja de moda, quer seja de alimento, quer seja de prazer, o que seja, né, causa satisfação, né? E o consumir para o corpo, mais satisfação ainda, né? O corpo se tornou o objeto de consumo ideal, pois também pode ser utilizado como imagem, num misto de autoinvestimento e autopromoção. Claro, né? Se eu compro roupa, se eu estou na moda, se eu estou o padrão, né? Perfeito, mas eu não quero ser padrão, eu não sou igual a todo mundo, não. Eu sou padrão, mas com o meu próprio estilo, né? O investimento no corpo, de acordo com Baudrillard, não significa investimento naquilo que ele tem ou pode vir a ter de singular ou específico. Ao contrário, o corpo de consumo é investido enquanto um reflexo dos signos do sistema da moda que refletem os traços colocados no topo do prestígio social. É isso aqui, né? É o padrão. É aquilo que todo mundo está valorizando, ou esse todo mundo não é todo mundo no sentido amplo, mas todo mundo no sentido do meu grupo, né? No sentido daquela turma com quem eu ando. Aquilo que aquela turma lá valoriza, né? É aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu quero ter, é aquilo que eu quero demonstrar. Então eu faço isso no corpo. Na verdade, isso que é um comportamento que a gente observa geral na sociedade contemporânea, ele é um comportamento muito fácil de vocês entenderem, que é um comportamento tipo de adolescente. Adolescente, ele tem muitas essas características. Então, quando você começa a entender como um adolescente pensa, como um adolescente se comporta, vocês vão ver que é bem fácil vocês compreenderem a sociedade contemporânea atual, né? Eu até arrisco a dizer que a gente vive uma sociedade adolescente, né? Bom, enfim, é uma sociedade que ela vive um padrão de comportamento adolescente, tá? Não dizer que a sociedade adolescente é ruim, né? Mas ela vive um padrão de comportamento adolescente, tá? Eu quero ser especial, mas eu quero ser igual a todo mundo ao mesmo tempo. Então é um paradoxo gigantesco, né? Bom, tal mecanismo, né, gera um mal-estar difuso, óbvio, né? Porque eu quero ser único, mas quero ser igual a todo mundo, então é óbvio que é um mal-estar e vai ser difuso, né? Pois o corpo e o indivíduo nunca está saciado, né? Levando o sujeito a sempre querer mais e ao mesmo tempo em que se sente completamente vazio. É óbvio, né? Porque você nunca vai conseguir fazer uma coisa que é ambígua, que é antagonista ao mesmo tempo, né? Ser único e ser igual a todo mundo. Você nunca vai conseguir, você vai acabar caindo no universo do vazio. O período pós-moderno, de grande avanço tecnológico e midiático, lança o indivíduo num universo de imagens, né, que aí você busca, você é jogado nesse universo do modelo de ser humano ideal, né, um modelo aí do politicamente correto, do politicamente direitinho, como que a pessoa certa deve ser, né, que é uma imagem perfeita,
e toda imagem perfeita ela é inalcançável, tá? Básico. Lança o indivíduo num universo de imagens onde a busca pela imagem perfeita, pela vida perfeita, pela sociedade perfeita se torna imperiosa para que a pessoa seja amada, né? Esse é o problema, né? Eu vivo num universo onde eu tenho que ser completamente perfeito para ser amado. Só que ser completamente perfeito é impossível, porque nós somos seres imperfeitos, né? Querer comer pizza todo dia e continuar sendo magro, ou você é abençoado pela genética, né? Não vai acontecer. Então esse é um problema. A gente é lançado num universo de imagens completamente inalcançáveis, né? Fora de uma realidade de um ser humano normal, mas ao mesmo tempo a gente quer isso e obviamente que não consegue, a gente então se frustra, né? E digamos assim, nem se frustra, assim, tenta alcançar isso, nem que seja no nível da fantasia, obviamente não consegue, a gente vai estar o tempo todo no universo do vazio, tá? Como alcançar isso é impossível, que eu estava colocando aqui, né? O sujeito evita a todo custo encarar as frustrações e prefere, para manter a sua imagem, vivenciar a angústia do vazio, que só é aliviada com o consumo e a manifestação de novas imagens ideais. Num círculo vicioso, sem sustentação no real, quando a realidade se impõe, o impacto é grande, né? O que acontece? Quando a gente quer esse mundo perfeito, né, idealizado, isso não existe. Na vida real, não existe um mundo perfeito. Então, o que a gente faz? A gente cria a fantasia, vive no mundo da fantasia e vai consumir qualquer coisa que nos garanta que a gente permaneça naquela fantasia, né? E vai pagar para isso, vai pagar caro para isso, né? Até que um dia a realidade se impõe. Quando a realidade se impõe, o preço é alto, o impacto é grande. E aí, só para vocês entenderem que isso não é só uma questão de consumo, é moda, consumismo, né? Eu trouxe essa imagem aqui que eu vi, agora, né? Estou gravando esse vídeo aqui na época da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não sei quando que vocês vão ver esse vídeo futuramente, né? Não sei qual vai ser o resultado da guerra, o que vai acontecer por aí e tal, né? Mas nesse exato momento, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo lá a invasão da Rússia e os ucranianos estão, enfim, né? De novo, não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, não sei qual vai ser a situação, acho até que a Ucrânia vai virar, né? Mas enfim, por agora tá complicado, né? E nesse exato momento lá tá tendo muitas baixas de ucranianos lá, né? E aí saiu essa notícia aqui, acho que lá no Yahoo, o parlamento da Ucrânia aprova o porte de armas de fogo para civis, né? Aí alguém foi lá e comentou, né? Como diz o ditado, agora é tarde, né? Ou seja, as pessoas vivem num mundo de conto de fadas achando que não existe mais a chance de você ser invadido por um país, né? A agressividade, guerra, não, isso não existe mais, né? Nós vivemos numa sociedade onde, inclusive, a gente deve buscar que isso não aconteça, por exemplo, vamos se livrar das armas, como fazem isso aqui no Brasil, né? No Brasil tem muita gente por aí que acha que o melhor jeito de resolver a violência é acabando com as armas. Pois é, né? Até o dia que você fica completamente vulnerável, como é o caso aqui da Ucrânia, né? Você fica com toda uma população civil desarmada, e aí quando alguém resolve invadir, é fácil, né? Você pega e entra, né? E aí é como o cara que quis dizer, ó, aí quando você está com tropas de um outro país dentro do teu território, matando, estuprando todo mundo, aí você resolve dar um fuzil pro cidadão comum que nunca atirou na vida. Pois é, né? O indivíduo que viveu num mundo de fantasia, que achava que no mundo da Barbie não existe mais guerras de invasão, né? Ninguém faz mais isso. Ninguém mais entra no país dos outros e sai por aí jogando bomba na cabeça de todo mundo e tocando fogo nas casas. Não, isso não acontece, né? No mundo da Barbie não acontece mesmo. No mundo da fantasia isso não acontece mesmo, mas no mundo real acontece. E aí quando aqui, ó, né, a realidade se impõe, o impacto é grande. Porque agora eu estou com tropas e tropas e tropas dentro do meu território, uma população que não está preparada para isso. Eu jogo um fuzil lá na mão de uma dona de casa, de um indivíduo que nunca atirou na vida, e digo para ele, não, vai defender teu país. Ele não vai defender o país dele, ele vai virar estatística. É isso que vai acontecer, né? Então vejam que isso daqui, tá, tem dimensões mais amplas do que simplesmente uma questão aí de moda, ou que seja. Isso aqui isso que é bem preocupante, que as pessoas vivem num mundo idealizado achando que está tudo bem, enquanto a indústria, o mercado, né, conseguir nos fornecer produtos de consumo para a gente continuar no mundo da fantasia, não vai ter problema, não vai dar nada, tá tudo tranquilo. Mas no dia que um país resolver invadir o outro, ou seja, quando a realidade se impõe,
como está aqui, ó, o impacto é grande, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, legal a gente viver no mundo da fantasia, né? Viver na fantasia é algo bom, é algo necessário, né? A gente falou isso até no outro vídeo lá. Ninguém aguenta viver na realidade 24 horas por dia. Você precisa de fantasia. Agora, cuidado, né? Fantasiar que o mundo é perfeito não torna o mundo perfeito. Tá? Acreditar que as pessoas não matam outras pessoas por pouca coisa não faz com que as pessoas não invadam a tua casa para te roubar, para te matar, o que seja. Então, você precisa sim desejar e idealizar um mundo ideal perfeito, mas ter os pés no chão, sabendo que a realidade, né, é outra. Tá? A realidade, quando a realidade se impõe, a coisa é mais embaixo. Enfim, não quero entrar muito nisso para não desviar o foco, mas é só para essa dicotomia aqui. Esse é o problema do indivíduo contemporâneo. Tá? Ele se lança demais no mundo da perfeição ideal. E aí, quando efetivamente essa perfeição ideal, por alguma razão, ela se depara com uma realidade e a realidade impacta, a porrada é grande. Ele não está preparado para lidar com a realidade. O neurótico, por se frustrar com muito mais continuidade, ele estava mais preparado para lidar com a realidade. Tá? O narcísico, ele tem uma dificuldade maior, porque ele vive sempre super investindo na fantasia. Tá? Vamos lá, porque senão também vai ficar muito grande esse vídeo. Então a sociedade pós-moderna, né, criou um universo de imagem tal, né, que é difícil diferenciar a realidade da fantasia, que eu estava falando aqui agora. Né? Não, imagina, não acontece nada não, vamos desarmar todo mundo, porque não existe mais isso de um outro país botar um porta-aviões no teu litoral e tacar bomba em todo mundo. Que é isso? Somos pessoas civilizadas, a gente transcendeu isso. A gente aprendeu com a Segunda Guerra Mundial, né? Tá, vai nessa. Né? E como a fantasia é sempre melhor que a realidade, pra viver na fantasia, né? Viver no mundo de fantasia sempre melhor do que encarar o dia a dia frustrante, né? Não é de estranhar que cada vez mais pessoas optem por viver no mundo da fantasia, né? Aí como tá aqui esse meme aqui, né? Falando aqui da quarentena que a gente vivenciou aí, né? Aí 2020, 2021, né? Eu na quarentena, né? Então tá aqui eu, né? E a história que eu vou contar pros meus netos, né? Que é igual o Will Smith lá no Eu Sou a Lenda, né? Então é isso, a gente vive no mundo da fantasia. Eu passei por uma situação lá, mas quando eu for contar essa história, nossa... Né? Eu vou ampliar isso aqui até dizer chega, porque eu gozo muito mais na fantasia do que na realidade. Contudo, parece que o sujeito contemporâneo, tomado pelo excesso de imagens veiculadas, talvez se tenha colocado na condição de espectador. Entendeu? Esse aqui, ó, não sou eu mais que ajo, não sou eu mais que faço, eu agora só assisto. Né? Eu agora só vejo. Eu fico numa condição passiva em relação ao mundo. Isso que eu considero problemático, né? Isso que eu considero complicado, porque foi aquilo que eu falei. A hora que a realidade se impõe, quando a realidade se impõe, você não pode mais ter um comportamento passivo. Você tem que ter um comportamento ativo. Só que se você não treinou para ser ativo, a porrada é grande, né? Essa condição gera uma volta para si em um movimento de retorno para o eu, configurando o que os autores chamam de fenômeno de cultura do narcisismo, claro. Porque tudo que importa é eu com a minha fantasia bela maravilhosa, né? E o mundo tem que se adequar à minha fantasia bela maravilhosa. Enquanto o mundo está ganhando dinheiro e está, né, se adequando à sua fantasia bela maravilhosa, não vai ter problema nenhum, né? Vai dar tudo certo. O problema é que, por alguma razão, por algum motivo, o mundo resolve discordar de você. Aí, né? Enfim, né? Essa cultura então do narcisismo, né? Essa cultura do narcisismo age de modo esmagador sobre o indivíduo, que apenas reage passivamente tentando adequar-se às exigências das forças sociais que agem sobre ele. Se antes o neurótico vivia sob a ameaça dos fantasmas e figuras parentais, agora o narcísico vive sob a ameaça do cancelamento do mundo. Né? Aqui no sentido do mundo é do respaldo social, tá? Não é do mundo da realidade. De novo, eu falei isso uma vez para vocês em sala de aula, que uma dificuldade da gente dar esse conteúdo aqui é que falta palavras, né? Real, mundo e tal. Aqui o indivíduo, né, que é esmagado, né, quando fala aqui o cancelamento do mundo, é pelo cancelamento das opiniões do mundo, pelo julgamento das outras pessoas, tá? E não por eventos da realidade, como eu estava falando aí agora, tipo, né, um evento de uma guerra, de uma fome, de uma pandemia, né, de alguma coisa assim, né? E sim, o mundo aqui, quem está se referindo aqui nessa parte do texto, é esse julgamento, a opinião dos outros, né? Então, antigamente, né, o neurótico, que ele vivia
o grande medo, a grande angústia dele, que ele vivia ameaçado pelos fantasmas do pai, né, da mãe. Você não fez o que é certo, você não fez o que deveria ter feito, você não cumpriu, você não, né, então aquela culpa, eu não fiz, eu devo, eu tenho, né, aquela coisa ali. No caso do narcísico, né, contemporâneo, o medo, a opressão aqui é sobre as ameaças do cancelamento do mundo, né? Eu não vou te amar porque você não é perfeito. Eu não vou te amar porque você é feio. Eu não vou te amar porque você não fez o que se espera que as pessoas façam. Então tá aqui, ó, né? Se você não parar de falar merda, eu vou te cancelar. Você não vou mais te amar, não vou te admirar, né? Quem não vai te admirar é o outro, né? E aí a gente vive o tempo todo, isso você já deve ter visto isso de um monte na internet, né? Aqui como esse meme aqui, né? Cancela, até que o cancelamento se volta contra a pessoa que cancelava os outros, né? E aí a pessoa chora, né? A cultura do cancelamento é perigosa e precisa acabar. Isso aqui, eu ia até botar a foto do youtuber que faz isso, né? Que faz muito isso. Mas aí, como eu não quero tomar um processo, eu não botei, né? Mas vocês devem saber de quem eu estou falando. Qualquer coisa me pergunta aí quando a gente tiver a nossa aula presencial, que daí a gente comenta mais sobre isso. Mas é isso aqui, ó, né? O mundo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, não fez? Cancela. Até que em algum momento esse cancelamento se volta sobre mim, porque eu também não vou conseguir chegar nesse ideal de perfeição que eu mesmo prego. Isso é completamente impossível, né? Aí quando eu mijo fora da bacia, né, o mundo se volta contra mim e diz assim, você não fez, eu vou te cancelar. Não, gente, esse cancelamento tá indo longe demais, entende? A gente tá chegando num momento onde a coisa tá começando a ficar séria, no sentido de que essa cultura do cancelamento, essa cultura das exigências do mundo perfeito estão fazendo com que as pessoas não aguentem mais e estão realmente se implodindo, né? E aí depois é o que vai acabar esbarrando lá no consultório de vocês. Bom, e aí a gente chega no que é o central, no que eu realmente queria falar desse texto, né? Que é a questão entre a vergonha ou a culpa, né? Qual é a marca do sujeito contemporâneo? Qual é a marca do sujeito pós-moderno? E a gente vai ver que a marca do sujeito pós-moderno é essa aqui, ó, é a vergonha. Tá? Uma das consequências psicológicas intrínsecas ao processo de estabelecimento de características peculiares à pós-modernidade e ao processo de subjetivação diz respeito à crescente predominância da vergonha sobre a culpa. Tá? O narcísico não se sente culpado por quem já é perfeito, então eu não fiz nada de errado. Se alguém fez alguma coisa de errado, foi o mundo que está errado, né? Então o narcísico não vai ter, não é que ele não vai sentir culpa, ele vai sentir culpa, claro, toda pessoa sente culpa, mas a culpa não vai ser tão visceral, não vai ser um grande problema para o narcísico, né? Porque a culpa é sempre dos outros, nunca é dele, né? E até pode ter a culpa de ter acreditado nos outros que fizeram a coisa errada. Essa pode ser a culpa dele. Mas o que ele vai temer sobre qualquer coisa, sobre tudo, é a vergonha. É o não ter mais a admiração do outro, né? Esse outro aqui entendendo a sociedade, né? As pessoas. Na literatura psicanalítica, né? A culpa está na base do processo civilizatório, sendo o resultado da ansiedade causada pela transgressão sexual, né? Ou apenas pelo simples processo de desejo de transgressão. Assim, a culpa está relacionada ao campo da moral e da reparação de algum dano causado por coisas feitas ou mesmo não feitas. Aqui nesse comecinho, aqui nessa parte do texto, a autora aí vai começar a explicar a culpa, tal, a culpa lá em Freud. Eu vou passar meio rapidinho aqui, gente, porque já deu 40 minutos de vídeo aí, e acredito que essa parte vocês já sabem bem, né? Já está bem batida, né? Não precisa ficar batendo mais aqui, né? É a questão da base, que a base da civilização, lá no próprio Freud, né? Ela vai vir pela repressão e pela culpa. Então aqui, ó, a culpa, né, é uma convicção do pecado, mas tal convicção é vivida no âmbito privado. Isso aqui que é interessante, é no âmbito privado, tá, do sujeito. E, portanto, para sua ocorrência não requer audiência. Para que ocorra a culpa, não precisa de audiência, né? Pode-se, dessa forma, sofrer as agruras dos sentimentos de culpa sem que ninguém saiba, né, sem que ninguém veja, né, o que está se passando. Então tá aqui, ó, a grande marca, né? Por que a culpa também não vai ser uma marca na contemporaneidade? Porque ela não gera showzinho, né? Não dá espetáculo. E na cultura pós-moderna, a cultura do espetáculo, a cultura, né, da imagem, eu preciso, até para sofrer, todo mundo tem que ver, né? Então a culpa, como é uma coisa muito privada, como é uma coisa que sou eu que fico lá à noite me remoendo, meu Deus, o que eu fiz, por que eu fiz, eu não devia ter feito, por que eu tô querendo, né? Isso daí não dá palco, não dá show, então também, né,
não vem à tona, né? Agora, já a vergonha inclusive, ela é uma exposição pública, né? Ela é uma humilhação pública, né? Então é mais complicado, né? Então vejo aqui o problema maior atualmente, né, da sociedade é que a culpa ela não vai ser a marca, né, do sofrimento, porque inclusive eu faço isso de modo privado e hoje tudo tem que ser público, né? Então rapidinho aqui passando, né, por essa questão aqui da culpa freudiana, né? Assim, na concepção freudiana a civilização é o resultado de um complexo processo de repressão individual, todo mundo já sabe disso, né, realizado por cada indivíduo. A sociedade só pode existir se cada indivíduo reprimir seus ímpetos que podem causar algum dano coletivo. Em Freud, aprendemos que a civilização se constrói sobre a renúncia das pulsões, né? E aí, como você renuncia, mas você não consegue eliminar, né? Então você vai, você faz, ou você deseja fazer, e aí você se sente culpado, né? Renúncia é esta que impõe grandes sacrifícios à sexualidade e à agressividade do homem. Então, basicamente, o que a gente renuncia, o que a gente reprime? A gente reprime a sexualidade e a agressividade. E aí, principalmente no tocante à agressividade, como o próprio Freud aqui vai falar, né, não se cogita a repressão total das tendências agressivas do homem. O que podemos tentar é canalizar essas tendências para outra atividade que não seja a guerra. Principalmente para que haja civilização, você precisa reprimir a agressividade, porque senão a gente se mata todo mundo e pronto, não tem civilização, né? Se você não reprime a agressividade, se a guerra vem, e aí todo mundo se mata, pronto. Então, para que haja civilização, você precisa reprimir, sobretudo, a agressividade e a sexualidade. Eu não vou entrar muito aqui, não vou nem entrar nisso aqui, porque acho que a essa altura vocês já sabem disso, né? O problema, de novo, como a própria teoria freudiana fala, é que a gente não consegue reprimir 100%, nunca dá, é impossível, né? Por isso que a gente tem guerra até hoje, por isso que eu falo assim, né? Eu estava falando um pouquinho antes ali, a Ucrânia, a Rússia e tal, né? É muito bacana o mundo idealizado, é muito bacana o mundo da Barbie, mas na vida real não tem como, a gente não consegue reprimir completamente a agressividade, então ela tá aí, e ela vai se manifestar, e ela vai vir em algum momento sobre você, esteja preparado, ponto, né? Que bacana se não fosse, mas a vida na prática não é assim, né? Então a gente vai ter que se preparar, né? Para evitar isso, como não dá para reprimir completamente, o que o Freud vai dizer, né? Então, como a gente não consegue reprimir completamente, o que a gente pode fazer é canalizar essa força, né? Canalizar essa energia, que vai ser o quê? A sublimação. Então, qual é o resultado a civilização é o resultado do quê? Ela é basicamente o resultado da sublimação das nossas pulsões sexuais, né? Da nossa sexualidade e da nossa agressividade, né? Como a gente, para continuar vivendo num coletivo, a gente não pode dar vazão completa à nossa sexualidade, a gente não pode dar vazão completa à nossa agressividade, a gente tem que reprimir, mas a repressão completa é impossível, a gente não consegue, então o que nos resta é sublimar, né? Temos que sublimar. O que é a sublimação? Canalizar essa energia para a construção de algo socialmente valorizado, né? De novo, não vou explicar isso aqui porque, nossa, é uma outra aula, né? Só que na prática, ainda assim, a gente mesmo sublimando, a gente não consegue sublimar tudo, a gente não consegue reprimir tudo e a gente vai lá e ainda faz. Ainda. Volte mesmo, você vai lá, você enfia a mão na cara de alguém, acontece às vezes, né? Você não consegue segurar, ou na sexualidade você faz coisas que não devia fazer, você namora, você fica interessado pela mulher do traficante, né? Que eu sempre brinco, né? Você se mete com a mulher do morro, acontece, fazer o quê? Você não aguenta, né? Então, mesmo reprimindo, mesmo sublimando, ainda assim, muita coisa passa, né? Então, enfim, né? Então, muita coisa passando, ou mesmo não passando, mas ficando ali o desejo de querer fazer, isso fazia com que o indivíduo se sentisse o quê? Culpado, que era a punição que o próprio indivíduo a punição que o próprio indivíduo se inflige, né, para tentar espiar essa coisa, esse pecado que não deveria ter sido nem sequer pensado, mas que a gente, né, não escapa, né? Enfim, então isso aqui era o que acontecia como marca maior da cultura moderna. Na cultura pós-moderna, na contemporaneidade, o que a gente vai observar é que, ou melhor, aliás, né, e essa repressão, né, era dada, eu vou falar aqui, é dada pelo superego, né, pela cultura que te impõe normas, pela sociedade que te impõe valores morais rígidos, dizendo você não pode, e você engole seco, desenvolve um tremendo superego e não faz as coisas. Na sociedade contemporânea, lembra? Limites fluidos, não tem limite, as coisas não são claras, você não sabe direito quais são as regras, você pode ser o que você quiser, várias identidades, tudo é líquido, né? Tudo é fluido, as normas, as regras não são rígidas, então aí o que você vai ver, que você vai ter é furos aí, né?
nesses limites e que vai fazer com que a gente efetivamente dê vazões às coisas e não se sinta culpado, né? Porque se alguém se sentiu ofendido é porque a pessoa que não foi para terapia, né? E não eu que estou fazendo a coisa errada, né? Vamos lá. Assim observamos que a civilização caminha junto com a existência de um forte superego. A base freudiana, né, da civilização. Enquanto para ter uma civilização bem desenvolvida, você precisa ter indivíduos com um superego bem rígido, né? A sociedade impõe limites e as pulsões dos indivíduos que retornam para ele na forma de moral, né? E aí é o superego. Em uma sociedade onde os limites são fluidos, ou seja, a sociedade contemporânea, como a gente está vivendo agora, quais são as regras? Qual é o certo? O que eu devo fazer? Como é que eu devo viver minha vida? Não tem jeito, não tem certo, não tem errado, faz como tu quiser, tal. Tudo vale, tudo pode, né? Então os limites não são rígidos, são fluidos. As pulsões que não encontram barreiras nem objetos definidos para se realizar, como a gente viu lá no texto lá do meu artigo, né? Ou se realizam, ou retornam, ou se realizam, né? Você vai realizar, você vai lá e faz mesmo, dá vazão à agressividade, dá vazão à sexualidade, dá vazão a tudo, né? Ou retornam sobre o indivíduo, ele joga sobre si mesmo, causando ali, né, o narcisismo, criando um ego não forte, mas um ego inflado. Né? Que eu já falei várias vezes ali, não é um ego forte, é um ego inflado. Só para vocês terem um exemplo do que eu estou querendo dizer, melhor, o que a autora está querendo dizer sobre isso. Isso aqui é uma matéria que saiu agora há pouco tempo, né? Não sei se vocês viram, né? Jornais, coisa assim. É que nos Estados Unidos, né, motoristas deixam portas de mala abertas para evitar prejuízos com furtos. Vocês estão conseguindo ver a imagem aqui? Os carros com o porta-mala aqui aberto. O que é esse fenômeno aqui? Isso aqui é mais lá na Califórnia que está acontecendo isso. Tá? Que a Califórnia passou uma lei lá dizendo que qualquer furto abaixo, se não me engano, de $125, eu não sei qual é o valor dele, mas eu acho que não dá pra ver. Alguma coisa nesse sentido, não dá cadeia, não dá punição, não dá nada, entendeu? Então, por exemplo, se você entra numa loja, se você furtar até, sei lá, $90, $80, a polícia nem te prende, você não vai ser preso, tá? Horas! E aí o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é um show de furtos, né? Um show de roubos lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos não, né? Ali na Califórnia, na região da Los Angeles ali, né? Então o que está acontecendo é que, por exemplo, as pessoas estão começando a quebrar carros, quebrar vidro do carro para ver se tem alguma coisa de valor dentro do carro, até $100 para roubar, né? Então o cara tá andando na rua, sei lá, né, algum viciado em alguma droga, alguma coisa assim, tá querendo levantar um troquinho aí para comprar uma pedra, alguma coisa desse tipo. Ele vai lá, ele vê um carro, ele toca uma pedra, abre o carro e vê se tem um notebook, alguma coisa ali dentro para roubar e levar. Só que muitas vezes não tem nada, então, né, o carro não tem nada ali dentro, né? Então o cara quebrou um vidro para ver se tinha, não leva nada, não vai roubar o carro, porque se ele roubar o carro acima do valor que é permitido, o cara vai pra cadeia daí, então vai embora e pega outro. Ele vai ser preso por ter quebrado depredado ali o vidro? Não vai, porque não causou um dano, um prejuízo até um determinado valor, não vai ser preso. Então, como o cara não vai ser preso, o que acontece? E não vai roubar nada, o que acontece? O dono do carro não toma um prejuízo, porque quando ele chega tá com o vidro quebrado. Então, para evitar isso, para evitar que a pessoa quebre um vidro do carro, o que eles estão fazendo? Estão deixando o carro aberto. Tipo assim, entra aí, cara, entra aí, e eu não tem nada de valor aqui não, entendeu? Mas se você quiser entrar para conferir, que não tem nada de valor, entra aí, olha. Então, olha, tu vai ver que não tem nada, mas não me quebra o carro, por favor. Olha que loucura isso, né? A gente, né? Mas o que é isso aqui? Isso aqui significa uma sociedade onde as regras não são claras. Aqui, ó. Os limites são fluidos. Não é você não pode roubar. Você pode roubar, mas não pode roubar muito, entendeu? Até $125 você pode. Acima disso, não, aí não vai, você vai pra cadeia, você vai ser preso. Mas até $125 você pode. Então, assim, posso roubar ou não posso? Uma sociedade neurótica, aquilo que a gente aprendeu lá com as nossas mães quando a gente era pequenininho lá, né? Que você ia na casa do coleguinha, pegava um carrinho, levava pra cá, tá? Quando a tua mãe descobria que você tinha pego uma coisa que era do coleguinha, ela te fazia voltar na casa, né? Passar a maior vergonha lá, devolver o carrinho, ainda pedir desculpa e tal, porque você não pode roubar nada, você não pode pegar nada que é teu, aquela rigidez, você não pode pegar nada que não seja teu, né? Não é posso roubar pouco, eu posso roubar muito, não, você não pode roubar, ponto, né? O que não é teu você não pega, ponto, né? Essa regra rígida, completamente rígida, nada que não é teu você não pode pegar, né? Sociedade moderna, sociedade neurótica, né? O que não é teu você não pega. Você vem aqui agora numa sociedade contemporânea, tipo lá, né, Los Angeles, que diz assim, não, você não pode roubar muito, mas você roubar pouco, se você está com fome, se você está com alguma necessidade, você quer alguma coisa que você não pode ter, né, e você fica com inveja, você fica se sentindo menosprezado porque os outros têm e você não tem, então você pode ir lá e pode pegar, até $125, né?
Então qual é a regra que está sendo passada aqui? A regra é que não tem regra, porque você pode fazer, mas não faz, não e tal. Então é isso aqui, ó, né? Então, como você tem uma sociedade que não te põe regras claras, não te põe limites claros, você fica no vazio, você fica no buraco. E aí o teu superego não fica forte, né? Porque o teu superego não sabe quando é que pode, quando é que não pode, então não pode, pode, tudo pode, né? E caímos lá no modelo, né, da sociedade contemporânea. Tudo pode, né? Toda identidade é permitida. Então, é isso que vai acontecer, tá? O que vai acontecer é que aí, né, a libido, né, as pulsões, elas vão ser realizadas, o cara vai pegar mesmo, não tá nem aí, né? Ou então elas não encontram onde fazer, retornam para o indivíduo e fortalecem o indivíduo? Não, elas tornam o ego do indivíduo inflado, né? Por isso que vai ter um indivíduo com um ego super grande, acha que todo mundo tem que entender os problemas dele, né? Mas ele mesmo não resolve os problemas dele, acha que o mundo tem que dar conta dos problemas dele, né? Então aqui, vamos lá, seguindo essa lógica, né, como a sociedade pós-moderna impõe menos repressão ao indivíduo, esse não será tão marcado pela culpa, né? Veja, não é que eu estou errado em roubar um pouquinho, é a sociedade que está errada por não ter me dado tudo o que eu preciso. A culpa não é minha, a culpa é da sociedade, a culpa é da cultura, a culpa é do governo, a culpa é da família, a culpa é dos outros, não é minha, entendeu? O narcísico não vai se sentir, porque não tenho, né? Deveriam ter pensado o mundo perfeito para mim. Se não colocaram o mundo perfeito para mim, então que eu nem tivesse nascido, porque eu não pedi para nascer, né? Mas já que me fizeram vir para o mundo, então que tivessem me dado o mundo perfeito. Ora bolas, né? Que coisa é essa? Entendeu? O neurótico não pensaria assim, mas o narcísico, né? Ainda segundo o autor, quanto mais se rompem as amarras da tradição, mais surge o projeto do eu, e tanto do eu inflado, né, do eu que não segura o id, né, e tanto mais a dinâmica da vergonha, por oposição à culpa, vem ocupar o centro da cena. Giddens, né, observa que na pós-modernidade os mecanismos de culpa ainda continuam importantes, mesmo que com menor intensidade. Claro, né, porque eu tinha falado antes aí um pouquinho. Não é que o narcísico não sinta culpa, as pessoas hoje em dia não sentem. Claro que elas sentem, né, as pessoas se sentem culpadas, claro. Mas ela não tem um peso tão grande como teve no período moderno, né? Hoje, como está aqui, ó, né, a dinâmica, a vergonha, ela entra em uma maior oposição à culpa, né? Você não se sente culpado porque você roubou, você se sente puto porque você está passando vergonha porque te pegaram roubando. Entendeu? É mais ou menos essa coisa. O neurótico, mesmo que ele fosse bem sucedido no roubo, depois ele ficaria em casa lá assim, se matando, de, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E se descobrirem? E se ficar, ele fica lá se corroendo. O narcísico, se ele conseguiu roubar e ninguém pegou, beleza, tá beleza. Ele vai ficar puto se pregarem ele e sair lá uma foto dele entrando no camburão, tá, puta, né? Ai, que vergonha, que os outros, aí, puta, aquela imagem que eu tinha foi pro espaço. É isso que vai incomodar mais, né? Então aqui, ó, a vergonha encontra-se como a base da subjetividade pós-moderna. Esse aqui é o ponto que eu quero que vocês peguem, ó. A vergonha encontra-se como na base da subjetividade pós-moderna, pois ela faz referência às consequências de um sentimento de inadequação e ou humilhação sentido pelo sujeito, pelo ego. Em uma sociedade baseada em imagens perfeitas, comportamentos perfeitos, sentimentos perfeitos, como a constante pressão para a demonstração de virtudes, é fácil observar que o indivíduo se sentirá inadequado e humilhado por estar abaixo do padrão, né? Todo mundo morre de medo de não ser padrãozinho. Assim, todo mundo critica, né, padrão, mas eu tenho que estar naquele padrão ideal que eu julgo que é o verdadeiro, que é o certo, né? Então, de certo modo, eu condeno padrões, mas eu quero entrar num padrãozinho, né? Então é a ambiguidade vivenciada aí pelo sujeito pós-moderno, né? Então, nas questões relativas à subjetividade, a vergonha tem encontrado um lugar relevante na constituição do sujeito contemporâneo. Baseia-se igualmente em sensações externas, mas é uma emoção advinda de uma reação frente à avaliação crítica de outras pessoas. Enquanto a culpa diz respeito ao mundo privado, né, eu fiz algo que não devia, a vergonha diz respeito ao mundo público. Todos estão vendo que eu sou inadequado, todos estão vendo que eu não sou perfeito, né? Nesse sentido, a sociedade pós-moderna, que prioriza o coletivo sobre o indivíduo, né, o que importa é o que os outros pensam sobre você, favorece o surgimento da ansiedade pelo medo de passar vergonha. Então, é a angústia pela vergonha, né? Então, veja, não é que o indivíduo contemporâneo não tenha angústias.
Ele tem, né? Só que o que era a angústia pro neurótico, pro indivíduo moderno, que era a angústia por estar sentindo culpa, no indivíduo pós-moderno vai ser a angústia ou a ansiedade, né? Pelo medo de passar vergonha. Né? Então é tipo esse memezinho aqui, né? Aí você é memeiro, né? Faz meme, né? Mas ninguém reage aos seus memes, né? Soa uma vergonha para a minha espécie, ou seja, eu faço as coisas, eu falo, mas ninguém me percebe, ninguém dá bola. Então isso é cruel, isso é visceral, né? Para um narcísico contemporâneo, né? Um pós-moderno, né? Não sou notado pelo mundo, não sou amado pelo mundo, ou sou rejeitado pelo mundo porque eu não sou perfeito o suficiente. Não porque eu fiz alguma coisa de errada, né? Não é por isso. Eu não me sinto culpado por ter feito algo que não devia fazer. Internamente, inclusive, eu nem me condeno porque eu não fiz ou não fiz alguma coisa. O problema é que os outros estão vendo, né? E eu estou olhando nos olhos deles que eles acham que eu não sou perfeito, que eles acham que eu não sou belo, que eles acham que eu não sou ideal, né? Isso é o que me mata, porque aí, publicamente, né, avergonhar o público, eu estou sendo exposto. Então, né, assim, o padrão subjetivo que se forma na pós-modernidade é o da insuficiência pessoal, e como defesa a esse sentimento, o indivíduo fará qualquer coisa para disfarçar a imagem perante o outro. Né? Então, como o meu problema não é o desejar coisas indesejáveis, porque tudo é desejável, eu posso desejar fazer qualquer coisa, inclusive eu posso fazer qualquer coisa, né? O que eu não posso é fazer uma coisa que de um modo imperfeito, eu não posso, né, fazer algo que não seja... eu posso fazer qualquer coisa, mas as coisas que eu faço têm que ser perfeitas. Se elas não saírem perfeitas, é que é o problema, né? Então o que vai acontecer não é um sentimento de inadequação, né? Meu Deus, eu quero fazer coisas que eu não posso. Não, é um sentimento de insuficiência. Eu não sou bom o suficiente, né? Então eu preciso que a minha imagem mostre para o mundo que eu sou bom o suficiente. Por isso que vai ter um grande culto à imagem, como está aqui, ó, né? A gente vai tentar disfarçar a nossa imagem perante o outro. Por isso que ninguém quer se mostrar assim, né? Não me veja assim, só olhe para mim, só bata a foto quando eu estiver assim, né? Quando eu estiver produzido, quando eu estiver preparado. A minha cara real não é bonita de ser vista, então eu só vou mostrar a minha cara, né? A minha imagem, só vou mostrar o meu ser, né? Quando eu estiver preparado para mostrar o meu ser, né? Quando eu estiver preparado, quando eu estiver produzido para me apresentar para o público, né? E aí a gente vê isso. Bom, aqui eu estou colocando essa imagem aqui como foto mesmo, né? De maquiagem e tal, mas a gente vê isso muito em matéria de personalidade mesmo, né? Pessoas fingindo ser pessoas boas e no fundo ela não é, né? O que você mais vê por aí é isso, né? A gente fazendo caridade para bater foto que está fazendo caridade, né? Enfim, já deu uma hora aí, vamos tocar. A vergonha, então, né, tende a aparecer sempre que uma meta não foi alcançada, e a sensação do sujeito é de incompetência por não conseguir realizar algo que era esperado dele, e ainda a consequente sensação de ter sido desvendado o seu segredo. Isso é que mata, né? Não é uma questão de ser pego, não é questão de não fazer, é questão de ser pego, né? A vergonha vai indicar uma limitação, uma incapacidade de fazer algo que seria esperado pelo outro. Dessa forma, em seus mecanismos psíquicos, parece que podemos relacionar a vergonha ao narcisismo. Né? Então, o que está acontecendo atualmente é que, já que o padrão de comportamento, o padrão de subjetividade é o narciso, né, o narcisismo, então o padrão de sentimento, né, o padrão de sofrimento desse indivíduo vai ser o padrão de vergonha. Tá? A gente consegue associar facilmente a vergonha ao narcisismo. Tá? E aí, para acabar, gente, rapidinho, já né, tá uma hora aí. Porém, tá? Como a própria base da sociedade contemporânea é a exposição, né? Ou seja, eu preciso me expor e eu quero me expor, o indivíduo pós-moderno ele quer ser visto, né? O sujeito deseja exposição, né? Quando somos expostos, né? Ou seja, posto para fora, nossa identidade é lançada para fora. E aquele que não tem nada para mostrar, um corpo, uma habilidade, uma mensagem, terá apenas a sua própria intimidade para mostrar. Por essa razão, vemos tanta exposição da intimidade na sociedade contemporânea. Aí aqui eu botei essa coisa aqui da cara, vocês já viram isso? Muito site de fofoca, muita programa na televisão aí, né? Que tem fulano, Adriana Galisteu abre a sua intimidade, né? Então fulano vai lá e abre a sua vida e conta a sua vida, né? Por que isso? Porque hoje eu tenho uma necessidade de expor a minha intimidade, né? O que mais tem por aí é gente pelada na internet, fazendo nudes, mandando videozinho, ou então filmando relação sexual e colocando. Isso tem de quilo, né? Uma coisa que seria
completamente... Meu Deus, imagina, me filmaram pelado, me fizeram... Eu tô na internet, meu Deus, meu mundo acabou, né? Hoje em dia, o que o cara mais quer é que vaze uns nude aí, que vaze... Inclusive tem um monte de ator aí, né, atriz, que quando tá meio em decadência, quando tá meio aí sem aparecer muito na mídia, o cara vaza lá uma relação sexual, vaza lá uma foto pelada lá, que é pra voltar pros holofotes, que é pra voltar à cena, né? Então é isso aqui, ó, né? Como você não tem nada pra... O indivíduo precisa se expor, ele precisa estar exposto, né? O indivíduo contemporâneo, o narcísico, ele quer estar sob o olhar dos outros. Só que quando ele não tem muita coisa para mostrar, lembra que o neurótico ele tinha que ter uma identidade rígida que ele ficava a vida inteira. O neurótico, o narcísico, né? Ele não vai ter essa identidade, né? Esse corpo perfeito custa caro, dá trabalho também, sabe, né? Uma habilidade, a habilidade é muito sacrifício, ficar anos treinando alguma coisa, puxa, então como ele não tem muita coisa para mostrar, como não é que ele não tem, né? Algumas pessoas têm, claro, mas cada pessoa não tenha, cada pessoa esteja aí numa situação meio de saindo um pouco dos holofotes, né? O que ela faz é começar a se abrir completamente, a começar a se desnudar completamente, me olha, e aí a sua intimidade vai à mostra. Por isso que hoje, inclusive, né, voltando um pouco aí que a gente tinha falado antes, né, o público, né, não existe muita mais diferença entre o público e o privado, porque o meu privado já está público, né? Para que mais privado do que eu pelado, né? Do que eu transando, né? Isso deveria ser uma coisa extremamente íntima entre eu e outra pessoa. Hoje em dia, o pessoal liga uma webcam aí, chama uns amigos e todo mundo vai fazer um surubão lá tal, e filmando na internet, live ao vivo, né? Então, quer dizer, me vejam, né? Me vejam. A minha intimidade ela tem que ser mostrada para o mundo, né? Literalmente, na internet, né? Então, essa é outra característica, né? O mundo privado passa a ser público, né? E aí, inclusive, se o meu mundo privado não é bonitinho, não é belo o suficiente, e eu caio na vergonha, aí meu mundo acaba, né? Aí que eu vou pra terapia mesmo, né? Com a intimidade cada vez mais exposta, né? O sujeito fica ainda mais à mercê do olhar do outro, claro, né? Aí que vai ver aquela barriguinha aqui, aquele pneuzinho ali e tal, né? Da avaliação, da comparação. Por isso, a vergonha ganha a conotação de sintoma, sofrimento. O indivíduo vai sofrer pela vergonha, tá? O sujeito prefere a humilhação do que a vergonha, tá? Se pensarmos a cultura contemporânea como a cultura em que a predominância da imagem é bastante clara, em que há predominância da imagem é bastante clara, faz todo sentido a prevalência dos sentimentos de vergonha sobre os sentimentos de culpa. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é isso. É o que vai ser a marca do sofrimento do indivíduo contemporâneo narcísico pós-moderno, não vai ser a culpa, como foi para o indivíduo clássico, neurótico, moderno, que parava lá no consultório do Freud. Para esse indivíduo era a culpa. Quando o indivíduo chegava lá angustiado, você tinha que trabalhar a culpa desse indivíduo, fazer ele se libertar, fazer ele se liberar, né? Porque ele estava se sentindo culpado por ter feito ou desejado algo que não podia. No indivíduo contemporâneo narcísico pós-moderno, ele vai sofrer também, ele vai ter o sofrimento psíquico, só que o sofrimento psíquico dele vai ser mais pela vergonha do que pela culpa, né? Então, quando ele bater lá no teu consultório, ele vai estar angustiado também, ele vai ter angústia, ele vai ter ansiedade, mas a ansiedade dele é diferente da ansiedade do neurótico. A angústia dele é diferente da angústia do neurótico, né? Ele não vai estar angustiado porque vai estar se sentindo culpado, ele vai estar angustiado porque ele vai estar com vergonha, porque ele não está no padrão da beleza, no padrão ideal que o mundo exige na fantasia dele, né? Então, o que você precisa fazer com esse indivíduo não é fazer ele se liberar mais, mas talvez ele fazer entender que o padrão que ele fantasiou no mundo está muito alto e talvez trazer ele um pouco mais para o chão, para um contato maior com a realidade, né? Mostrar para ele que o mundo não é bem todo esse pacotinho aí que ele construiu na fantasia dele, tá bom? Então já deu mais de uma hora aí, então é isso aí. Então é isso, tá, gente? Então, dúvidas, alguma coisa assim, vocês anotem, né? Registrem aí, quando a gente tiver o nosso encontro presencial a gente tira, ou escreve aqui embaixo, pergunta aí que à medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, bons estudos aí, vejo vocês no próximo vídeo, ou então, né, na próxima aula. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!